Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos falar um pouco sobre pontuação. A pontuação, quem aqui já viu esses sinais quando a gente lê algum texto, quando a gente vê algum panfleto, alguma parte escrita que aparecem algum desses sinais? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre eles, o significado, para que eles servem, a importância. Então eles têm nomes próprios, cada um tem o seu nome e a sua importância. Olha só, esse aqui é o ponto, um pouquinho na frente a gente vai falar sobre ele. A gente tem o ponto de exclamação, eles têm nomes diferentes, isso é importante a gente saber. A gente tem também a vírgula e tem o ponto de interrogação. Vamos aprender um pouquinho sobre por que usá-los, quando e como devemos usá-los. Para que servem os sinais de pontuação? Essa é a nossa aula de hoje. No geral, para representar pausas na fala, nos casos de ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonação, entonações, nos casos de ponto de exclamação e interrogação, por exemplo. Aqui ainda fica um pouco complicado, a gente vai começar a falar de um por um e aí sim eu vou dando exemplos para a gente conseguir entender. Vamos lá! Além da pausa na fala, da entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita noções de emoção, intenções e anseios. O que isso quer dizer? Quando a gente vai falar, quando a gente vai se expressar, a gente precisa usar alguns recursos para falar ou para dar sentido ao que a gente está falando. Então, por exemplo, se você está muito assustado, se você ficou com alguma dúvida, você quer fazer uma pergunta, por exemplo. Ou se você vai fazer um texto e aqui acabou, eu vou começar outra parte, eu preciso finalizar, eu preciso colocar um ponto para a minha leitura ficar fluente. Fluente quer dizer conseguir falar bem, expressar o que eu quero dizer. Então vamos lá. Vou dar um exemplo e vou fazer com pontuação e sem pontuação. Não vai ter Copa do Mundo. Então vamos ver a frase. Não vai ter Copa do Mundo. Aqui está me dizendo que não vai ter Copa do Mundo este ano. Não terá, ok? Tem alguma pontuação? Não tem. Observem agora que apareceu aqui, ó, a vírgula. Então eu vou ler com a vírgula, com a entonação da minha voz e observando que a vírgula demanda a minha entonação. Onde eu vou fazer essa parada da voz, ok? Vamos lá então. Não, vai ter Copa do Mundo. Ó, novamente. Não, vai ter Copa do Mundo. Olha a diferença. A primeira frase, com a minha leitura, sem o uso da vírgula, ela quer dizer que não vai ter Copa do Mundo. Na segunda frase, ela já subentende-se o seguinte, que alguém deve ter me feito uma pergunta, vai ter Copa do Mundo? Não vai ter? E eu respondi assim, não, vai ter Copa do Mundo. Quer dizer, tem sim, claro que vai ter Copa do Mundo. Então, a importância da pontuação na entonação da nossa voz, nosso jeito de falar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vírgula. A vírgula é usada para marcar pequenas pausas significativas no discurso. Discurso é o que eu estou falando, é o meu texto, é o que eu quero dizer. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de forma incorreta. A vírgula, se ela estiver em lugar que não é o correto, ela quer dizer outra coisa, outra situação. E vocês podem observar que é um sinal, é um símbolo, né? Um sinal bem pequenininho. Então, ele é importante, mesmo ele estando no meio do texto, numa outra parte, ele vai determinar a minha entonação. O que eu quero dizer com aquilo? Vamos ver um exemplo. Aqui uma imagem, essa imagem é muito legal da gente falar. Por quê? Aqui, esse personagem está dizendo assim, no primeiro balão, mãe só tem uma. Olha lá a minha voz.
Mãe, só tem uma. Então, ele quer dizer para mim que não existe outra mãe. Mãe só tem uma. Ou ele quer dizer só a minha mãe, ou só eu respeito a mãe, a pessoa mãe. E aqui, olha o segundo, ele quer dizer o seguinte, olha aqui a vírgula aparecendo, a mesma frase, só que agora com a vírgula. Ele disse assim, mãe, só tem uma. Então, ele está querendo dizer uma outra coisa, ele não quer dizer o que esse aqui falou. Vamos ouvir de novo. Mãe, olha a minha pausa. Mãe, só tem uma. Ele está querendo dizer assim, mãe, aqui só tem alguma coisa. Mãe, a mãe pediu, por exemplo, pega para mim 3 facas na gaveta. Ele falou assim, mãe, só tem uma. Então, quer dizer, olha a diferença quando a gente usa a vírgula ou quando a gente não usa. Vocês observaram que ela demanda uma pequena pausa na fala? Aqui não teve pausa, aqui sim teve. Então, vamos ler essa novamente. Mãe, só tem uma. Mãe, só tem uma. Viram a diferença? Vamos lá então. Continuamos com a vírgula. Maria estuda todo o capítulo para avaliação. Então, olha lá o exemplo. Maria estuda todos os capítulos para avaliação. Vamos para a segunda frase, agora com a vírgula. Maria estuda todos os capítulos para avaliação. Olha só, a primeira frase está dizendo o seguinte, eu vou falar e vocês vão ouvir e vão tentar entender a diferença dos significados, tá bom? A primeira. Maria estuda todos os capítulos para avaliação. Maria estuda todos os capítulos para avaliação. Quer dizer, a primeira está dizendo que uma menina que chama Maria estuda todos os capítulos quando ela vai fazer a avaliação. E aqui tem alguém dizendo para Maria, Maria, estuda todos os capítulos para avaliação, para ela não deixar de estudar, para ela focar. Viram a diferença? Isso, olha aqui a vírgula aparecendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ponto. A gente conhece também, ó, o ponto é conhecido por nós como ponto final. A gente fala ponto, ponto final. As duas coisas a gente vai aparecer no decorrer do aprendizado. É chamado dessa forma porque encerra um texto, ele acaba com aquela parte. Dessa forma, porque encerra um texto. Ele serve para finalizar uma frase na qual uma ideia foi concluída. É indicada uma pausa mais longa. Por exemplo, quando a gente aprendeu um pouquinho sobre textos, a gente viu que tem os parágrafos, que são as partes, e que acabou aquele assunto, eu vou surgir outro assunto vai começar a ser falado. Então, aí sim eu uso o ponto final, eu estou dando fim àquela parte. Vamos observar. Sempre após um ponto final, um ponto, utilizamos a letra maiúscula para continuar escrevendo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Eu amo a minha família. Olha lá o ponto final. Acabou a minha frase, eu já terminei de dizer o que eu queria dizer, então eu coloco um ponto final. Olha aí, tem uma pausa na minha fala. Eu amo minha família. Ponto. Agora, eu coloquei essa parte aqui em letra minúscula para vocês observarem que logo após o ponto, se a gente iniciar uma outra frase, a gente precisa de uma letra maiúscula. Vamos lá então. Mas, de repente, ele chorou. Acabou a frase. Olha lá o meu ponto. Agora eu vou iniciar uma outra frase depois desse ponto. Disse que era de emoção. Olha aqui, logo após o ponto, a letra D em maiúsculo. Então, não se esqueçam. Após o ponto final, a gente inicia outra frase com letra maiúscula. Após a vírgula, isso acontece? Não. Após a vírgula, a gente continua com letra minúscula, da mesma forma. Tá bom? Ponto de exclamação, um nome um pouquinho diferente, mas um sinal muito usado também na fala e na interpretação de textos.
O ponto de exclamação é utilizado para exclamar, o que o próprio nome já diz. A gente vai entender essa palavra um pouquinho na frente. Assim, é colocado em frases que têm o sentido como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Então, ele é um ponto que determina para a língua portuguesa alguns momentos específicos. A gente vai ver a diferença deste ponto para o de interrogação. Eles têm duas funções diferentes. E observem só o formato deste ponto. Ele é chamado de ponto de exclamação. Então, vamos ver por quê. Olha só, saia agora. Eu falei brava, eu falei, sai agora. Essa minha forma de falar, esse meu jeito de exclamar, eu estou dizendo que é para sair agora. Eu tive uma emoção para dizer, então eu usei o ponto de exclamação. Olha só essa frase, que horror! Quando a gente fala dessa forma, que horror! Eu usei o ponto de exclamação. Sabe aquele famoso, ufa, acabou? Exclamação também. Olha lá, Dona Mônica, terminaremos a limpeza amanhã. Tchau. Ele deu um até logo, ele fez ele deixou ali subentendido que amanhã ele vai voltar. Então ele foi educado. Tchau. Ele usou o ponto de exclamação. E aí agora a gente vai para o ponto de interrogação. Olha o formato do ponto de interrogação, ele é diferente da exclamação. E ele tem outra função. Vamos lá. Por quê? Onde? Quando? Quem? Quem nunca ouviu essas expressões? O ponto de interrogação, muitas vezes ao conversarmos, damos entonações diferentes em nossa voz. Deixando a fala mais clara, quando a gente fala com entonação, o que é entonação? É o nosso jeito de falar, é como eu falo, se eu vou dar uma notícia muito ríspida, se eu estou brava com alguém ou se eu estou feliz, eu uso formas diferentes de falar, isso é entonação, para que a outra pessoa compreenda o que eu estou dizendo. Então, o que acontece? Algumas dessas frases podem aparecer como pergunta ou dúvida, indicando que aguardamos uma resposta. Então, o ponto de interrogação, a interrogação, nada mais é do que ou fazer uma pergunta para alguma pessoa ou ficar na dúvida. Fiquei na dúvida, não entendi. Uai, o quê? O que isso quer dizer? Por quê? Então, vamos ao exemplo. Eu vou ler a frase sem o ponto de interrogação e depois com o ponto de interrogação. Aí nós vamos ver a diferença na entonação da minha voz, no meu jeito de falar. Vamos lá. Isso aconteceu mesmo. Isso quis dizer alguma pergunta, alguma coisa? Não. Agora com o ponto de interrogação. Isso aconteceu mesmo? Ah, agora sim eu estou fazendo uma pergunta, uma dúvida, eu não entendi. Por isso, quando eu estou usando essa expressão com esse sentido, esse jeito de falar, perguntar ou ter uma dúvida, aí eu uso o ponto de interrogação. Olha só, ele gera uma dúvida, olha a imagem, ela está pensando. O quê? Como? Por quê? Quando encontramos uma pessoa que conhecemos, fazemos um cumprimento, que normalmente é uma pergunta. Quer ver só que no seu dia a dia você já usa isso naturalmente? Essas são formas educadas de tratarmos as outras pessoas. Vamos ver. Olá, tudo bem? Olha lá o meu ponto de interrogação. Eu estou perguntando para aquela pessoa se está tudo bem com ela. Como vai você? Eu perguntei, você está bem? Está tudo bem? Como vai? Viu? A gente usa o ponto de interrogação no nosso dia a dia, na nossa fala. As frases que usam ponto de interrogação, olha só a importância, são chamadas de frases interrogativas. Elas estão interrogando, procurando saber o que, fazendo algumas perguntas. Então, olha lá,
por quê, quando, quem, foi, olha só, onde. São geralmente palavras que pedem o ponto de interrogação. Frases interrogativas, vamos lá, para os 2 exemplos. Desejam participar da festa de confraternização? Eles estão perguntando, vocês querem participar? Então está dizendo isso, está interrogando. Você gostaria de ir ao cinema? Se a pessoa quer, se ela não quer, ela vai responder. Eu estou perguntando, por isso na minha fala precisa de um ponto de interrogação. Agora é com você. Escolha um texto, pode ser de um site da internet, pode ser de um jornal, de uma revista, e vá circulando os sinais que hoje aprendemos na aula, os sinais de pontuação que encontrar. Depois, é só relembrar o nome de cada um deles. Isso é praticar. Isso é importante para vocês fixarem o que nós aprendemos aqui agora. Então, pegue um texto, uma caneta, um lápis e vá circulando cada ponto que você encontrar, seja de exclamação, de interrogação, pode ser a vírgula, e aí você vai relembrar o nome de cada um deles, tudo bem? E para vocês todos, um bom trabalho! E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela.